Pessoal, dando início à nossa primeira videoaula da totalidade 4, vamos aos exercícios que a gente enviou para vocês. Então aqui eu mostro no quadro o primeiro exercício, que é o exercício de exemplo do campeonato de futebol. Tá? Então tem 3 jogos, Palmeiras contra Flamengo, Grêmio contra Flamengo, Palmeiras contra Grêmio. E daí tem o placar das partidas. Primeiro jogo, 3 para o Palmeiras e 1 para o Flamengo. E daí na letra A tem um quadrinho que ele mostra para te colocar o saldo de gols. Então vamos fazer o primeiro jogo aqui, ó. Primeiro jogo. Palmeiras 3, Flamengo 1. Então o saldo para o Palmeiras, saldo de gols, é o saldo de gols que ele fez menos o saldo de gols que ele levou. 3 menos 1 é 2 positivo. Então o Palmeiras tem 2 positivo no primeiro jogo, 2 positivo. Ó, mais 2, tá? Já o Flamengo, no primeiro jogo, é o contrário, ó. Ele fez um gol só e tomou 3. Então, ó, diminui o 1 positivo dele dos 3 que ele levou no negativo. Então vai ficar com menos 2 o Flamengo no primeiro jogo. O Grêmio não jogou no primeiro jogo, então aqui só vou botar um tracinho. No segundo jogo era Grêmio contra Flamengo. O jogo ficou 2-1 para o Flamengo, ou seja, o Grêmio ficou com saldo de menos 1 no segundo jogo e o Flamengo ficou com saldo de 1 positivo, mais 1 no segundo jogo. Já o Palmeiras, o tracinho que ele não jogou no segundo jogo. O terceiro jogo foi para Palmeiras contra Grêmio. O jogo foi 3-2 para o Grêmio, ou seja, para o Palmeiras o saldo ficou 3 menos 2, ficou menos 1 para o Palmeiras. O Flamengo não jogou no terceiro jogo, tracinho, já o Grêmio ficou com mais 1 saldo positivo. Então o saldo aqui de gols do Palmeiras ficou mais 1, né? Porque 2 positivo com 1 negativo, 2 menos 1, ficou mais 1. O Flamengo, 2 negativo com mais 1, ficou com menos 1 negativo. Já o Grêmio aqui, ó, nesse saldo de gols, ficou com menos 1, ficou com saldo 0. Então a pergunta é, o maior número do saldo positivo ficou o campeão, o Palmeiras. Palmeiras é o campeão. Palmeiras. Então respondendo a letra A e a letra B do exercício. Bom pessoal, então dando sequência, o próximo exercício diz assim: a Holanda é um país da Europa que apresenta parte do seu território abaixo do nível do mar. Ícaro visitou uma cidade 5 metros abaixo do nível do mar. Então, ó, a primeira cidade 5 metros abaixo do nível do mar. Em seguida, ele foi visitar uma cidade que era 245 metros acima do nível do mar. Então, ó, na letra A, diz assim, represente as altitudes das duas cidades. A primeira foi 5 metros abaixo do nível do mar, então menos 5 metros seria a representação. A segunda, 245 metros acima, então mais 245. Bom, então está resolvida a primeira questão da letra A, menos 5 metros e mais 245 metros. Já na letra B, pergunta qual é a diferença entre a altitude das duas cidades. Então, ó, primeira cidade, mais 245, positivo, acima do nível do mar. Então, a diferença, qual é a diferença? Tem que diminuir uma da outra. Então, 245 menos, aqui vamos botar um parênteses, ó, menos 5 metros, ou menos 5. Então, resposta, como é que eu resolvo esse exercício? O mais 245... O sinal negativo na frente do parênteses, ele altera o sinal do número que está dentro do parênteses. Então, ó, se era menos, vai passar para cá mais. Se fosse mais, ia passar para cá menos. Como é menos, vai passar para cá mais. Mais 5. 245 mais 5 é mais 250 metros. Então, a diferença entre as duas cidades é de 250 metros. Bom, pessoal, então o próximo exercício diz assim: em determinada manhã de inverno, na cidade de Gramado, a temperatura verificada foi de menos 2 graus centígrados. Durante a tarde desse mesmo dia,
a temperatura subiu, ou seja, mais 4 graus centígrados, subiu 4 graus. Então, qual foi a temperatura que chegou no final da tarde? Então, só, ó, sempre o sinal positivo, tu diminui do negativo. 4 menos 2 vai ser mais 2 graus positivos. Essa ficou a temperatura. Então, começamos na noite com mais 2 graus centígrados. Durante a noite, ó, durante a noite caiu 7 graus. Então, ó, estava 2 menos 7. 2 menos 7 graus. Então, sempre o maior valor absoluto diminui do menor. 7 menos 2 dá 5, 5 graus. Sempre tu coloca o sinal do maior valor absoluto, menos 5 graus. É a resposta do exercício. Bom, pessoal, então dando seguimento à nossa aula, agora a gente vai ver um pouquinho da teoria dos números inteiros, ou seja, os números representados pela letra Z maiúscula, que são os números inteiros, que são representados tanto pelos números negativos quanto pelos números positivos. Aqui eu tenho subconjuntos dos números inteiros. Subconjunto Z com esse traço de negativo aqui, ou seja, são só os números negativos até o zero. Os números positivos não fazem parte do subconjunto Z com tracinho de negativo. Esses pontinhos quer dizer que é infinitamente negativo, tá? Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e infinitamente negativo. Já o subconjunto Z com tracinho de mais são os números positivos, inclusive o zero. 0, 1, 2, 3, pontinhos infinitamente positivo. Tanto faz eu representar sem o sinal de mais ou com o sinal de mais, esses aqui são os positivos. Então, pessoal, o Z positivo é a mesma coisa que os números naturais. Os números naturais é esse conjunto aqui de 0, 1, 2, 3, infinitamente positivo. Já o Z com esse asterisco em cima quer dizer que é todos os números inteiros, excluindo o zero. O zero não faz parte dos inteiros com esse asterisco aqui em cima. Bom, pessoal, então dando seguimento à nossa aula, agora nós vamos para os exercícios, nada mais que fazer a representação dos conjuntos numéricos. Então, na letra A do primeiro exercício, eu tenho a representação para vocês colocarem 5 números dos conjuntos dos números naturais. Os números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e infinitamente positivo, ou seja, são os números positivos, o conjunto dos números naturais. O subconjunto dos naturais com esse asterisco em cima quer dizer que o zero está excluído, começa por 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e segue infinitamente positivo. Já o conjunto dos números inteiros, eu tenho todos os naturais, que são os números positivos, inclusive o zero, e também os números negativos. Começo por aqui, ó, infinitamente negativo, né? Menos 2, menos 1, depois vai para o 0, 1, 2 e infinitamente positivo. Infinitamente negativo, infinitamente positivo. Já o subconjunto dos números inteiros com esse asterisco em cima quer dizer que o zero está fora. Parecido com esse daqui, ó. Infinitamente negativo, menos 2, menos 1. O zero não tem, aí já vai direto para o 1, 2, 3 e infinitamente positivo. O próximo subconjunto seria dos inteiros, sem o zero, com esse asterisco em cima, mas só os positivos, ou seja, é esse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente positivo. Já o outro subconjunto dos números inteiros com um asterisco, com zero fora, com esse sinal de menos, é só os negativos, né? Ó, infinitamente negativo. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e tá aqui. Bom, pessoal, então dando seguimento, agora eu tenho 2 exercícios que é só para colocar verdadeiro ou falso, V ou F. Então, no exercício seguinte, eu tenho número 2, 0 pertence aos números inteiros? Verdadeiro, pertence aos números inteiros.
Letra B, menos 5 pertence aos números naturais? Não, os números naturais são só os números positivos, né? Então aqui é falso. 8 pertence ao Z, com um sinal de asterisco, que é só o zero fora. Positivo? Pertence, porque o 8 é positivo. Menos 1 pertence aos inteiros? Pertence aos números inteiros, os números negativos e os números positivos. Menos 1 pertence aos números inteiros, com exceção do zero? Pertence, é só o zero que fica fora. Menos 1 pertence aos inteiros sem o zero negativos? Sim, pertence, porque o menos 1 é um número negativo. O próximo exercício é de maior ou menor. 0 é maior que menos 2? Sim, o zero é maior que todos os números negativos. Então, aqui é verdadeiro. Menos 5 é menor que menos 16? Não, é falso. Todo número negativo, quanto maior o número negativo, menor o valor absoluto daquele número. Quando ele está mais afastado de zero negativamente, quer dizer que ele é um número menor do que está mais próximo de zero. Menos 82 é menor que menos 45? Sim, é menor. Quanto maior o número negativo, menor o valor absoluto daquele número. Menos 36 é maior que menos 76? Sim, é maior. Menos 100 é menor que menos 200? Não. Menos 100 é maior que menos 200, porque quanto mais próximo da origem ou do zero, maior o valor absoluto daquele número. E menos 1000 é maior que menos 100? Não, é falso, porque menos 1000 é menor que menos 100.